A Natália começou a empreender na área de finanças sem fazer um planejamento correto. Ela teve dificuldades na hora de precificar o serviço prestado, não buscou a formalização do negócio e ainda teve de enfrentar a estagnação econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Foi um tempo difícil que fez a Natália repensar a sua vida profissional. Onde foi que eu errei? Perguntinha difícil de responder, mas a Natália está ao meu lado justamente para a gente entender onde foi que ela errou e o que ela poderia ter feito de melhor. Natália, seja bem-vinda. Muito Obrigado obrigada por participar com a gente. Obrigada a vocês. Explica um pouquinho desse começo então para nós, como é que foi? Bom, eu já me identificava como uma pessoa com dificuldades financeiras, na minha família também, muitas dívidas. Nós, sobretudo brasileiros, não tivemos esse ensinamento, né? Então eu comecei a perceber a importância de cuidar disso. Fiz uma pós em educação financeira e comecei a dar assessorias. Então eu lecionava ali, né, e explicava para as pessoas como cuidar melhor das finanças e de forma bem autônoma, de forma bem particular mesmo, desenvolvendo um trabalho de acompanhamento financeiro voltado para finanças pessoais, para quitação de dívidas, para organização de finanças pessoais mesmo. E fazia isso de forma pública, às vezes numa palestra, às vezes de forma mais particular na casa do cliente, combinava de encontrar em praça de alimentação, em um café, ou sublocava algum espaço para começar a fazer esse acompanhamento e dar esse ensinamento para as pessoas voltado para a educação financeira. Então, de início, você atendia as pessoas de forma particular, você não tinha um lugar para trabalhar, era onde dava, por assim dizer, até você começar a atender online. Mas Exato. Já era um negócio, né? Já era praticamente um empreendimento. Nessa época, você já tinha feito um planejamento de gestão dessa empresa, como é que você ia organizar ela, planejamento empresarial? Não tinha feito nada disso. Como eu falei, era uma forma muito mais amadora, então era para ajudar as pessoas com as finanças, totalmente no sentido de transformar a vida das pessoas, de tentar buscar essa transformação, esse ensinamento, mas de forma super amadora, não tinha um planejamento e nenhuma estrutura de empresa muito bem formada. Natália, e com relação à questão financeira, como é que era nessa época? Você dividia o que você recebia entre a sua conta da empresa que você pretendia abrir, ou era tudo misturado? Era misturado, eu não dividia para uma empresa porque eu pensava que a empresa era eu apenas. Então eu comecei a cuidar melhor das minhas finanças, mas eu não fazia essa divisão de gestão de finanças pessoais e empresariais. Era o que entrava, era o que eu custeava as minhas despesas pessoais mesmo. Nessa época, você já pensou em fazer uma formalização, você abrir um MEI, por exemplo? Sim, pensei em fazer isso, mas não levei adiante. Fazia tudo de forma particular. Isso te gerou alguma dificuldade? Como é que era? Bom, eu vejo que poderia, né, ter feito de forma mais estruturada, mas na época eu não tive muita orientação para fazer assim também, né? Eu achava que o trabalho que eu fazia era de ajudar as pessoas e aquilo estava bom. Era quase um trabalho voluntário? Quase. Até o valor era bem simbólico também. E aí como é que você começou a entender que você tinha que precificar de uma forma melhor e como é que você começou a formatar isso como empresa mesmo? Certo. Veio a pandemia e aí eu não tinha mais como atender as pessoas no mesmo formato. Eu não podia mais ir para as praças de alimentação dos shoppings ou para os cafés, nem atender o cliente na casa dele. Então eu comecei a explorar muito mais as minhas redes sociais. Fazia live, né? Tinha muita aquela coisa de lives na época e eu continuava passando aquela informação, mas de uma forma remota, de uma forma virtual. E aí, com isso, aparecendo mais nas redes sociais, o pessoal da Leve me encontrou. Então a Leve não tinha esse nome, não tinha essa cara que vocês estão vendo aqui, era também um outro formato, com outros sócios. E aí, na busca por expansão, eles me encontraram, a gente conversou e desde então eu passei a fazer parte desse grupo. E aí a gente vem com uma coisa muito mais estruturada, até o acompanhamento, o serviço que a gente oferece hoje para o cliente é muito mais estruturado, muito mais profissional, com certificações que respaldam a gente para indicar, para oferecer um produto, para sugerir um investimento. E a estrutura da empresa em si, né, de forma muito mais administrativa e robusta também nessa parte.
Antes da gente entrar nesse mérito de como você está hoje, como é que a empresa está hoje, eu queria voltar um pouquinho mais no passado, entender como é que você pensava na empresa naquela época, o que significava para você, porque quando a gente começa a atender de forma mais pessoal, sim, a gente até não enxerga como uma empresa, né? Sim. A gente faz ali uma consultoria, alguém faz um Pix pra gente, sim, passa um dinheiro, enfim, mas a gente não organiza dessa forma. Como é que você pensava na sua empresa nesse sentido, sim, em termos de formatação de empresa? Eu pensava em estruturar algo mais voltado para o digital, porque como eu fazia esse trabalho de orientação e de acompanhamento, acaba sendo limitado. Uma hora eu não ia conseguir atender o número de clientes que eu gostaria. Então, no meu pensamento, escalonar isso seria mais difícil no dia a dia, no físico. Então, a minha ideia de estruturação de empresa seria montar algo digital, um curso, estruturar todo o ensinamento que eu passava, todo o acompanhamento e assessoria em módulos para que eu conseguisse expandir, escalonar isso. Então, era voltado para essa área digital. E aí, quando você pensou em fazer isso, você já pensou em alugar um local, em ter uma coisa mais fixa? Pensei em alugar, até cheguei a fazer isso. Pensei em contratar uma equipe de marketing, filmmakers e, enfim, copywriting para ajudar nessa parte digital da coisa, né, do marketing, mas eu percebi também que talvez não era bem por aí que eu queria seguir. Então hoje, pensando e olhando lá para trás, eu vejo que isso do físico e do contato, principalmente para a parte financeira, pode falar muito mais alto. Porque a gente está falando do patrimônio das pessoas, né? Muitas vezes é o que a pessoa construiu ao longo da vida inteira. Então, ela só assistir um vídeo ou ela só ter um contato virtual, talvez não seja tão convincente para ela ou ela não se sinta tão confortável. Então, você já entendeu que naquela época você tinha que ter um contato mais físico mesmo, até por uma questão de confiança. Exato. Então, nesse ponto, você conseguiu pensar na empresa nesse sentido. Exatamente. Hoje eu vejo que assim funciona bem melhor. Eu acho que o principal desafio que a pandemia trouxe aí, e aí isso vem totalmente de encontro com o que eu faço hoje, que é a questão do planejamento financeiro, foi o imprevisto, né? Ninguém estava esperando que aquilo fosse acontecer naquela proporção, foi algo sistemático, né? Sistêmico que aconteceu. Então, muita gente teve renda reduzida, salário interrompido e a falta de um mínimo controle financeiro, de um mínimo planejamento, de uma mínima reserva de tranquilidade afetou por completo o sustento de famílias e assim por diante. Então eu vejo isso tanto no âmbito familiar, né, numa questão de finanças familiares, pessoais, quanto no âmbito empresarial também hoje. Minimamente um planejamento que a gente precisa ter. A pandemia trouxe isso de lição pra gente com mais intensidade ainda. Você praticamente fechou durante a pandemia? Praticamente, porque eu não podia atender mais de forma pessoal, eu passei a fazer orientações, gravar vídeos com dicas no meu Instagram. E você acha que você talvez, claro que a gente não poderia prever a pandemia, mas para uma emergência faltou ali reservar um capital? Com certeza, isso é necessário para qualquer situação. A pandemia ninguém estava esperando, mas qualquer outro imprevisto pode acontecer. Isso é previsto. A gente sabe que os imprevistos estão aí, a gente está sujeito a isso, não manda recado, por isso que a gente tem que estar preparado. E aí nesse ponto você já se sentia preparada como empresária? Não, ainda não. Eu vejo que com o passar do tempo a gente vai avançando e novos ensinamentos vão surgindo também, mais preparo, mais experiência, mas ainda olhando lá para trás eu ainda não tinha esse preparo. Com relação à organização, quando é que você decidiu que tinha que formalizar a empresa? Quando você entendeu que era necessário? Quando eu conheci o pessoal da Leve, na época não era esse nome, eu já peguei parte disso, né? Eles já tinham essa estrutura em outro formato, mas já previamente montada. E aí a gente foi dando sequência nisso, expandindo o escritório e captando mais clientes, formalizando o contrato social e etc. Você falou muito da relação com os clientes. Como é que você captava esses clientes? Lá no comecinho, no início, você tinha uma organização de marketing, por exemplo, um planejamento para isso? Não tinha nada disso, era muito no boca a boca e no que eu postava no meu Instagram, divulgando o serviço, era isso. E você sentia que tinha uma falta ali, uma necessidade maior? Sim, porque a gente dependia dessa entrada de clientes, né? Não é diferente
de um servidor, e às vezes a gente se pega até pensando nisso, ainda mais aqui em Brasília, né, capital do serviço público, às vezes a gente se pega pensando, poxa, se eu tivesse feito um concurso, aquele salário estaria ali todos os meses, mas a gente depende da captação de clientes, pelo menos por um tempo. E a falta disso afeta completamente a estrutura e o desenrolar do negócio, né? Você fez algum curso para empresa, não no sentido de se preparar profissionalmente, mas para administrar uma empresa, para fazer um gerenciamento correto? Não, voltado para empresas não. Eu fiz voltado para a parte técnica do que eu faço hoje, né? Fiz uma pós em educação financeira e tirei uma certificação que me torna especialista em investimentos pela Ambima. Você sentiu falta disso, de ter uma consultoria nesse ponto? Com certeza, eu acho que isso é fundamental, tanto a questão financeira quanto a questão administrativa, voltada para empreendedorismo, para negócios, para projetos, para desenvolvimentos. Acho que isso falta até na escola, né? Hoje não temos isso. Indiretamente tem começado agora de forma transversal a incluir algumas matérias como essa na grade curricular. Eu acho que é importantíssimo, fundamental. Então você sentiu que nessa época faltou você buscar um pouco esse caminho também? Exatamente. Hoje eu vejo mais oportunidades para isso também, né? A internet oferece cursos de forma até gratuita, então a gente consegue se especializar um pouco mais, consegue entender um pouco de outros cenários para ir se aprofundando e buscando mais técnica em todas essas áreas. Que na época não tinha tanta facilidade como tem hoje, Não né? era tão difundido. Se você pudesse fazer uma pequena lista de onde você acha que você errou naquele período, como é que seria a sua lista? Falta de planejamento. Eu ia fazendo à medida que as coisas iam acontecendo mesmo, então acho que esse foi um erro principal. Traçar metas. Eu não pontuava isso tão bem quanto hoje, por exemplo. A busca por conhecimento, que a gente acabou de dizer que hoje a gente encontra mais facilidade nisso, então eu acredito que buscar uma especialização voltada para essa administração também, para a gestão da empresa e não só para a parte técnica da coisa, acho que eu pontuaria principalmente esses três. Bom, então agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista para entender exatamente onde foi que a Natália errou e trazer dicas para quem está passando por isso. Vamos para o intervalo rapidinho? Então vamos, a gente volta já. Estamos de volta e hoje conhecendo a história da Natália, que começou a atender clientes de forma autônoma, dando consultoria financeira, mas na hora de montar a empresa teve alguns problemas, né, Natália? Sim. Só para a gente poder relembrar um pouquinho do que a gente conversou no começo, como é que você faria uma lista de erros que você acha que você cometeu naquela época? Eu pontuei falta de planejamento, né? Falta de metas e a falta de um conhecimento administrativo, de gestão, de empresa, voltado mais para essa coisa da administração do negócio mesmo. Eu pontuo isso. Mas junto a isso vem outras coisas também, né? Uma parte contábil que é fundamental e lá atrás eu nem imaginava, nem pensava sobre isso. Então a gente olha para trás hoje e começa a identificar vários detalhes que poderiam ser diferentes mesmo. Bom, agora a gente vai conversar com o nosso especialista, que é para entender onde é que foi que a Natália errou e, é claro, ter dicas também, como sempre, né? É com você. Olá, Márcio, olá, Natália, é uma alegria estar com vocês nesse programa para tirarmos dúvidas dos nossos empreendedores e vermos onde é que a gente está errando antes de nós termos um sucesso. A Natália admite que falhou no começo de sua carreira como consultora financeira ao não fazer um planejamento empresarial. Um planejamento desse é fundamental para o sucesso do negócio? Olha, Natália, planejamento é o mapa do tesouro. É o que vai te tirar do achismo e te levar para a constatação da viabilidade ou não do seu negócio. É importante a gente ter um marco inicial para avaliar se o negócio está tendo sucesso ou não. Especificamente, o módulo de planejamento mercadológico é crítico que se realize, porque quando nós olhamos para o mercado e vemos aqueles que já estão há mais tempo lá, a gente consegue avaliar se há espaço para novos entrantes ou não. Analisar o seu cliente, definir o perfil dele, dar uma conferida para saber se o volume de clientes que nós temos no mercado é suficiente para poder sustentar o seu negócio
faz toda a diferença. Então eu diria que o planejamento é muito importante e é totalmente direto se você vai alcançar ou não o seu sucesso. Outro problema identificado pela Natália foi não ter separado as contas empresarial e pessoal. Qual o perigo de misturar as contas e qual a recomendação nesse caso? Olha, a criação de controles gerenciais fidedignos e exclusivos do seu negócio é outro ponto crítico. Para abastecer o seu carro, por exemplo, você utiliza o indicador de combustível para saber se está ou não na hora de passar em um posto. Da mesma forma, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e controles de estoque é o que vão dizer para você se o seu empreendimento está se pagando ou não, se está tendo lucro ou até mesmo prejuízo. A partir do momento em que você mistura contas pessoais e do seu negócio, você não terá um indicador claro se você está conseguindo tomar decisões corretas ou se você está fazendo atrasar o seu negócio. Outro problema que a Natália reconhece é o fato de ela não ter formalizado o negócio no começo da carreira. Qual a importância de formalizar um empreendimento e as vantagens ao tomar essa iniciativa? A formalização de uma empresa é a oficialização de que ela existe de fato e isso traz credibilidade junto ao mercado, passando a sensação de segurança para os seus clientes. Além disso, você consegue, com essa formalização, linhas de financiamento específicas nas instituições bancárias que podem te ajudar a fazer investimentos certeiros no seu negócio. Você consegue também proteção patrimonial, separando o que é patrimônio pessoal do que é patrimônio do empreendimento. Pode emitir notas fiscais, contratar funcionários corretamente e ainda, que pode inclusive ser um fator diferencial no mercado, participar de licitações. A Natália também falhou no começo ao não precificar corretamente o serviço que ela prestava. Qual a dica para quem está na dúvida sobre qual valor cobrar pelo serviço prestado? Onde conseguir esse parâmetro? Olha, Natália, esse erro é muito comum. A maioria dos empreendedores cometem porque o preço tem um peso estratégico em qualquer negócio. Te traz competitividade e margem de lucro. Uma dica é você sempre considerar os custos envolvidos na produção ou aquisição do produto, ou ainda de fornecimento de algum serviço, incluindo matéria-prima, mão de obra, fornecedores, embalagem, transporte, impostos e despesas operacionais. E o parâmetro é o giro do seu produto ou serviço, que é o tempo que você demora para comercializá-lo, multiplicado pela sua margem de lucro, deve ser superior ou igual aos seus custos fixos. Vou repetir, hein? O giro do seu produto ou serviço, multiplicado com a sua margem de lucro, deve ser igual ou superior aos seus custos fixos. Um dos problemas enfrentados pela Natália durante a pandemia da Covid-19, além da falta de clientes, foi não ter se preparado financeiramente. Faltou reserva de capital? Como fazer essa reserva? Olha, para se preparar financeiramente para momentos de crise, é importante fazer a retenção dos lucros acumulados da empresa ao longo do tempo. Trate isso como prioridade, como se fosse uma despesa fixa do seu empreendimento. O valor ideal está entre 6 a 12 vezes o valor dos seus gastos mensais. E para isso, é importante voltar na dica número 2, separar corretamente o que é finanças da empresa e finanças da pessoa física. E lembre-se, reserva financeira é diferente de capital de giro. Um serve para pagar suas despesas de curto prazo, já a sua reserva financeira é um recurso guardado para cobrir imprevistos, como esse que a Natália e tantos outros empreendedores enfrentaram na pandemia recente. Hoje, a Natália se preocupa em traçar metas e se manter atualizada por meio de cursos. Essa é uma lição que todo empreendedor deveria pôr em prática. Por quê? Olha, o conhecimento é o motor propulsor de qualquer negócio. Entender minimamente de finanças, marketing, planejamento, recursos humanos é fundamental para você não errar na gestão da sua empresa. E nesse aspecto, o Sebrae entra com uma carga de capacitações gratuitas e à distância à disposição de quem empreende ou quer empreender. Tendo competência nessas áreas, indicadores fidedignos e decisões assertivas, você conseguirá definir com maior clareza onde quer chegar, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos para o seu negócio e envolver todo o seu efetivo de recursos humanos e financeiros para o sucesso do seu empreendimento.
Natália, o tempo passou, você está muito bem, a gente está mostrando agora imagens do local onde você trabalha hoje. Como é que está a sua empresa hoje? Como é que você está hoje? Natália, a partir de tudo que você viveu, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente agora, que talvez esteja passando pelo que você passou, você conseguiu vencer, está aí grande. Sim. Então, qual é a dica que você daria para quem está acompanhando a gente? Bom, a dica que eu dou é tenham um planejamento. Eu sei que eu falo disso voltado para planejamento financeiro, mas tenham um planejamento com base em qualquer atividade que você quiser desenvolver. Planejamento com metas e estruture isso da melhor forma possível para que você consiga ir avançando e atingindo esses objetivos. Uma meta sem planejamento vai ser só um desejo, né? Só um sonho. Então a gente precisa do planejamento para saber o caminho que a gente precisa fazer, traçar para chegar até lá. Ótimo. Natália, muito obrigado pela sua participação. Parabéns obrigada pela sua história, viu? Obrigada. Tem seguido muito bem aí, que você tenha cada vez mais sucesso. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Onde foi que eu errei termina aqui, mas a gente está de volta na semana que vem. A gente se encontra aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!